Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birã. Hoje vamos falar um pouco sobre os pecados capitais. Os pecados capitais são pecados mais mundanos que nos levam aos pecados mortais e à perda da nossa alma. Eles são em torno de 7 pecados, aos quais nós vamos falar aqui um pouquinho. O primeiro pecado que eu gostaria de conversar é a respeito do pecado da soberba. O que significa o pecado da soberba? É o excesso de confiança em si mesmo e desprezo pelos outros. Ele geralmente acaba gerando um conceito de orgulho na própria pessoa e ela acaba se perdendo nesse próprio sentimento. O segundo pecado seria o pecado da avareza, que é a cobiça, o fato de ter as coisas, né? É o desejo excessivo em ter tudo o que é material. Isso acaba tornando a pessoa extremamente ansiosa, ranzinza até, não querendo dividir as coisas pelos outros e acaba simplesmente minando toda a nossa caridade. Um outro pecado que gostaríamos de comentar aqui é a respeito da luxúria, que é o desejo excessivo pelos prazeres em geral, tanto carnais quanto prazeres pessoais. Isso acaba tornando a pessoa compulsiva por esses prazeres e fazendo com que ela se perca pelo caminho. Temos outro pecado que é o pecado da ira, também conhecida pela raiva, né? Isso acaba tornando a pessoa muito vingativa e acaba levando, às vezes, até a casos mais extremos, como até a morte de uma pessoa. Temos o pecado da gula, que é o excesso de busca por comida ou bebida, né? Isso joga literalmente a pessoa num lixo pessoal enorme, na qual geralmente ela não consegue se levantar se não for controlada a tempo. Temos o pecado da inveja. A inveja ele é um ressentimento e geralmente um desejo de ter o que os outros possuem. Isso acaba deixando a pessoa extremamente fora de si, principalmente sem ter controle e autoconfiança, o que termina acabando com a pessoa literalmente prostrada. O pecado da preguiça. O pecado da preguiça geralmente é muito constante, que acaba deixando a pessoa literalmente inerte, né? Ela é considerada um pecado que leva geralmente à negligência das coisas. E, a princípio, os pecados veniais, ao qual nós já comentamos em outros programas, são os pecados que geralmente acabam trazendo os pecados capitais e nos levando aos pecados mortais. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele sempre nos proteja dessas dificuldades, nos gere o sentimento inverso a esses pecados veniais, trabalhando as nossas virtudes e fazendo com que consigamos cada vez mais seguir o caminho que Deus nos orienta. Deus abençoe a todos e até a próxima.